Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia no decorrer desses dias nos faz refletir sobre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos para iniciar o tempo do Advento, será agora domingo, e a palavra do Senhor durante esses dias foi nos preparando. As leituras do livro de Daniel foram mostrando essas promessas que já eram contidas no Antigo Testamento. O povo de Deus esperava a vinda do Messias, aquele que iria instaurar um reinado completamente diferente daquele reinado que era conhecido pelo povo. Um reinado que não se aplica às questões somente temporais, mas é sobretudo espiritual. É um reino voltado para transformar o ser humano, para fazer com que nós sejamos melhores, que nós nos transformemos interiormente. A primeira leitura de hoje parece um tanto confusa, porque fala de realidades que nós não conseguimos compreender. Animais terríveis, animais de aparência assustadora, que representam um poder que não tem durabilidade, um poder que é fadado já a se destruir, a ser exterminado. Um poder que não tem a finalidade de fazer o bem. E aí, na conclusão da leitura que nós ouvimos hoje, da primeira leitura, nós observamos como, no final, depois daquelas visões terríveis que Daniel teve, ele pôde ver o que realmente o Senhor queria revelar a ele. Que viria alguém semelhante ao Filho do Homem, que é justamente o Messias esperado, e que recebe do ancião de muitos dias todo o poder, toda a honra e toda a glória. Nós nos preparamos, e vamos começar agora, nós nos preparamos para festejar o Natal do Senhor. A festa que nós celebramos na véspera, dia 24 e no dia 25, é um momento especial de darmos graças ao Senhor, Criador de todas as coisas, por ter demonstrado seu infinito amor por nós, nos dando o seu próprio Filho. É aquilo que naquele período nós vamos meditar a respeito da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para nos conduzir por um caminho totalmente diferente daquele que a humanidade conhecia. Ele vem para nos lembrar o grande valor da vida. Já o fato do Senhor ter assumido a nossa condição humana
faz com que o ser humano se reconheça realmente privilegiado e amado pelo Criador de todas as coisas. Se toda a humanidade compreendesse o grande valor que nós recebemos com a encarnação do Verbo de Deus, nós seríamos totalmente transformados. E nós precisamos meditar sobre isso. Não é uma coisa qualquer. Não deixemos com que o sentido do Natal seja banalizado, como já foi em alguns lugares. Nós que temos essa devoção grande por Nossa Senhora, aprendamos com ela a viver o Natal. Hoje nós celebramos Nossa Senhora das Graças. As graças de Nossa Senhora se dão justamente por essa intimidade que ela manteve com Deus. Se Maria Santíssima não fosse íntima de Deus, não tivesse essa vida interior de constante diálogo, de oração, de aproximação, ela não teria tido toda essa graça que tem. Então nós temos muito que aprender com ela. O período do Advento que nós vamos começar é um período de convivência com Nossa Senhora para aprender com ela como nós nos preparamos para o Natal. Esse momento que nós estamos vivendo, quando nós olhamos toda a situação ao nosso redor e temos quase que por um momento o desejo de nos desesperarmos. Quantas pessoas que têm perdido as esperanças diante da situação econômica, social, política, que não só o Brasil, mas o mundo está atravessando. Quando nós paramos para ver os noticiários ou para ler um jornal, nós ficamos realmente estarrecidos de perceber como o ser humano ele pode realmente perder a noção do próprio valor. E por que perde? Porque abandonou Jesus Cristo. A resposta é rápida, é simples e é a única. O ser humano está padecendo porque abandonou o Senhor Jesus. Raras exceções. Nós olhamos para a realidade que nos circunda e quando nos perguntarmos, que nós tenhamos a coragem de responder. Aqui e acolá, diante de tantos problemas, tantas crises, tantas situações, a pessoa diz, mas por que tudo isso? E aí vem aquela resposta que é muito usada pelas pessoas que frequentam mais a igreja, que diz o seguinte, não é porque, é para quê? É para que o ser humano possa entender que nós temos a necessidade de procurar Deus todo momento, que sozinho nós não fazemos nada. Nós nos enganamos achando que sozinhos nós somos capazes. Não somos. A nossa limitação pelo fato de sermos pecadores nos impede. Não é maldade de Deus, não é. Deus não é mau, Deus é bom. Nós acabamos de rezar. Deus é bom, Deus Pai de bondade infinita. Então, que nós tenhamos a coragem, queridos irmãos e irmãs, de voltar o coração para Deus. Se nós olharmos aquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, quando o Senhor Jesus diz, vocês que olham para a figueira e percebem que quando ela vai ficando verde, o verão vai chegando. O Senhor nos diz, olhem os sinais dos tempos, olhem as situações que estão acontecendo ao redor, não sejam indiferentes. E aí qual a realidade, qual a atitude que nós devemos ter? Esses dias ele tem falado mais de uma vez para nós. Nós temos que nos levantar, erguer a cabeça e enfrentar a situação difícil. E enfrentar acreditando nele, confiando nele. Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora das Graças, de modo particular, a medalha milagrosa, que foi uma visão que Santa Catarina Labouré teve lá na França, nós olhamos uma invocação de confiança muito bonita.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós somos chamados a confiar na proteção materna de Maria. Mais do que isso, nós somos chamados a acreditar em Deus. Ele é quem faz todas as coisas. É Ele que é o princípio, é Ele quem dá sustento, é para Ele que nós dirigimos a nossa vida. Portanto, procuremos meditar mais o Evangelho, é uma coisa boa que nós fazemos, meus irmãos e minhas irmãs. Tenhamos esse compromisso diário de meditar a palavra de Deus. Não sejamos preguiçosos, que nós tenhamos preguiça de falar à toa, que nós tenhamos preguiça de fazer fofoca, que nós tenhamos preguiça de perder tempo com besteira, que nós tenhamos preguiça de sair por aí sem rumo, sem saber o que fazer, que nós tenhamos preguiça de fazer as coisas erradas, mas que não tenhamos preguiça de ler e meditar a palavra todos os dias, porque no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nós encontramos o direcionamento que nós precisamos. Não basta ter uma Bíblia aberta na frente da casa, né? Que acolá nós encontramos as pessoas que têm uma veneração pela Bíblia, que abrem e deixam aquela Bíblia bem aberta num lugar de destaque, mas passam dias sem lembrar que ela está ali, porque se transformou apenas em um objeto, como um objeto qualquer. E não pode ser assim. A Sagrada Escritura tem que ser o nosso pão de cada dia. E não só na missa, também quando nós encontrarmos um tempinho em casa. Temos que ler a palavra para compreender o que Deus espera de nós, né? Que nós não tenhamos aquela tentação, como muita gente tem por aí, de procurar na palavra somente aquilo que lhe interessa, mas que nós nos dirijamos realmente interessados de crescer cada dia mais na fé. Queridos irmãos e irmãs, guardemos no coração, de modo particular, aquela visão que que Daniel teve, a visão que fez com que ele percebesse a grandeza do projeto de Deus. Parecia tudo perdido, parecia tudo desesperador. Por quê? Porque a visão que ele tinha era de seres humanos, de seres vivos horríveis, coisas inimagináveis, assim que a gente não consegue nem tentando, olhando e tal, chifres. E lembrando que a Sagrada Escritura, que trabalha muito com a simbologia, os chifres são um sinal de poder, era o poder do animal, um animal poderoso, um animal cheio de força. E, no entanto, pereceram. Aquele que era o mais terrível de todos foi o primeiro a morrer. Os outros foram poupados, mas depois também morreram. É o que a gente aprende. Mas no final aparece o verdadeiro rei, a realeza total, absoluta, a realeza verdadeira, a de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que Daniel viveu muitos séculos antes e teve o privilégio de contemplar com os seus olhos a grandeza que Deus preparava para a humanidade. Que isso nos encha de confiança e nos faça cada vez mais cristãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.